Bem, pessoal, vamos de dominância da BTC, que abriu mais um candle de queda. O que isso significa, Renato? Significa que a BTC está ocupando um espaço menor dentro do market cap de todo mundo cripto. No caso, nesse momento, a BTC ocupa um espaço de 41,24% dentro do market cap de todo mundo cripto. Lembrando mais uma vez que a queda da dominância não significa desvalorização da BTC. Só significa que a BTC ocupa paulatinamente um espaço cada vez menor dentro do market cap de todo mundo cripto. Esse tombo da Nasdaq de quase 4% na sexta-feira e quando a Nasdaq estava tombando quase menos 4, a BTC estava ali menos 1, chegou a ficar menos 1,50, depois entrou o final de semana, rapidamente ela voltou para o nível da estabilidade e continua no mesmo nível. Já eu vou analisar o gráfico semanal da BTC, que está abrindo um belíssimo doji. Agora eu estou no gráfico cotacional da BTC. Olhem o doji que está se formando, esse gráfico, esse candle semanal. O desenho dele é concluído agora na virada da VWAP de domingo para segunda, então em poucas horas esse candle vai estar concluído e provavelmente a gente deve abrir o primeiro candle comprador desde a semana de 12 de setembro, que se iniciou em 12 de setembro. Já eu vou fazer essa análise, mas voltando aqui à dominância, gente, o mercado, com esse tombo da Nasdaq na sexta-feira, talvez esteja reprecificando esses ecossistemas da Web 2, como o iOS, Android, que o iOS já valeu mais de 3 trilhões de dólares, tá caindo igual uma jaca, agora vale um pouco mais de 2 trilhões de dólares. Isso é um problema do Fed, que ostentou uma taxa de juro real negativada por tanto tempo, inclusive incentivando a recompra institucional de ações. Essas big techs que estão caminhando em direção à morte é um problema da macroeconomia norte-americana, é um problema do Federal Reserve, e nesse cenário em que a gente tem o privilégio de presenciar a morte da Web 2 e tem ao mesmo tempo o privilégio de presenciar o nascimento da Web 3, não se enganem, porque ecossistemas como Ethereum, Polkadot, Kusama, Atom serão os iOS de 2026, de 2027. A ETH ainda tem problemas de escalabilidade, mas com a atualização do Sharding, isso vai ser resolvido facilmente. O próprio Elon Musk, que está comprando o Twitter, disse que quer migrar a plataforma para a Web3, para que aquilo rode em blockchain. Ele já está fazendo uma imersão dentro dos aspectos técnicos para que uma plataforma dessa não sofra de latência, não tenha a resposta em termos de escalabilidade satisfatória. E inclusive eles estão agora já em discussões técnicas do ponto de vista no sentido de que plataforma poderia ser capaz de suportar uma rede social com milhões de usuários, talvez bilhões de usuários, que é o Twitter, e de forma simultânea. Então é preciso largura de banda e latência para poder responder à escalabilidade. Tudo isso está sendo solucionado pelos updates que os ecossistemas da Web3 estão sofrendo. É uma revolução tecnológica que vai se desdobrando sob os nossos olhos. É lindo de ver uma indústria como a Web2 e os seus ecossistemas completamente polarizado na mão de 5 corporações. A gente tem o privilégio de ver uma Amazon Web Service que responde por mais da metade do armazenamento em nuvens do planeta. Um Facebook talvez seja... e suas nuvens, Amazon, Facebook, Alphabet, dona da Google, e as suas nuvens que vão ver toda essa capacidade de armazenamento de dados substituído, todo esse potencial substituído pelo armazenamento descentralizado rodando em blockchain. Então é uma verdadeira revolução que a gente tem o privilégio de presenciar. Mas antes de acabar de falar da dominância da BTC, que está caindo também em virtude da reprecificação da Web 2 e a reprecificação da Web 3, eu queria falar da Fairdesk, essa exchange, essa plataforma de futuros, que está com uma promoção muito interessante. Quem fizer a subscrição na plataforma através do link abaixo, realizando o primeiro depósito no montante igual ou maior que $100, recebe um depósito bônus de até $600. Lembrando que esse depósito bônus não pode ser sacado, vocês podem operá-lo
abrir operações long ou short e sacar o eventual lucro. Eu estou muito satisfeito com a Fairdesk, faço transações diariamente na plataforma e voltando à dominância, gente, não subestimem essa virada de chave que o mercado está protagonizando. Em condições normais de temperatura e pressão, a Nasdaq tombando quase 4%, como aconteceu na sexta-feira, era normal a BTC cair 30% e estava ali a menos 1 e pouquinho. Então isso é um indício forte de que o mundo cripto já encontrou o fundo dessa história correcional. Quem vendeu, já vendeu e agora qualquer respiro ou qualquer mudança de viés dessa postura hawkish do Federal Reserve pisando levemente no freio, vocês vão ver a BTC explodindo para um patamar muito acima de $100. Quando isso acontecer, quando o Fed virar a postura dele, vocês vão ver o que é o pump espasmódico da BTC. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Atom que eu prometi, vou ver se dá tempo para fazer XTZ, o gás da rede Tesos, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.